Então é assim. Nós temos vindo a falar sobre há poder nas nossas palavras, que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Também já falámos que é pecado utilizarmos o nome de Deus em vão. Quem é que tem esforçado para usar o nome de Deus em vão? Também falámos sobre murmuração. Vimos que os murmuradores são pessoas insatisfeitas, que fomentam mexericos e intrigas, que Deus abomina essa prática, especialmente porque provoca divisão dentro da casa dele, provoca separação entre as pessoas. E vimos algumas das características do murmurador. Vimos a inveja, a hipocrisia, o orgulho e a fofoquice. Foi isso que nós vimos. Hoje vamos falar de outras características. Coisas que nos têm roubado a presença de Deus e outras que, embora muitos de nós, ou quase todos, não se identifiquem com nenhuma dessas coisas, mas elas servem para o nosso ensino, para o nosso aviso, para estarmos alerta e para ajudarmos as pessoas que estão a viver e estão enredadas nesses pecados, porque a função que a Igreja tem é essa, é nós ajudarmos os outros também, não é? Então, sabe, Deus ama-nos. Dá a sensação que há 3 ou 4 semanas parece que a pregação é sempre pimba. Deus nos ama e Deus quer nos corrigir. Mas Ele quer nos corrigir não porque Ele é um Deus mau, mas porque Ele é um Deus bom. Porque Ele quer nos livrar das ciladas do nosso inimigo. Deus quer-nos como vasos na sua mão, para poder mexer. Deus quer que sejamos ferramentas afiadas, prontas para serem usadas nas suas mãos. Deus quer-nos prontos para pregar a palavra, para libertar os cativos, para expulsar os demónios, para curar os enfermos. Quem é que não deseja isso, irmãos? Quem é que não deseja fazer aquilo que Deus tem instituído? Quem é que deseja fazer isso? Então, nós fomos criados, nós fomos chamados por Deus para fazer a obra. É para isso que nós existimos. Nós existimos para servir a Deus, para glorificar a Deus. E porque Deus tem um propósito para cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Deus não chamou outras pessoas. Deus trouxe cada um de nós para falar connosco hoje. E nós estamos aqui porque queremos estar no propósito de Deus. Quem é que quer estar no propósito de Deus? Amém? Então nós vamos abrir a Bíblia em João 8:44. Pai, obrigado pela presença do nome de Jesus, com todos estes meus irmãos. Senhor, eu oro para que quando eu abrir a minha boca, Senhor, para que a Tua palavra saia, Senhor. Senhor, para que a Tua palavra nos limpe e nos transforme, Senhor. Senhor, que ela prospere, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, eu te peço, molda-nos, Senhor, transforma-nos, faz em nós o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, que é por isso que nós aqui estamos, Senhor. Nós queremos ser obedientes, Senhor. Nós queremos fazer a Tua obra, Senhor. Oh, Pai, eis-nos aqui, Senhor. E, Pai, eu me entrego totalmente nas Tuas mãos, Senhor, como um vaso, Senhor, para que Tu enches da Tua glória, Senhor, da Tua unção, Pai, em nome de Jesus. E, Satanás, eu repreendo todas as Tuas manobras, todo o espírito de distração, tudo aquilo que Tu possas querer levantar contra esta reunião, eu amarro para isso agora, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, e declaro, Satanás, que estás amarrado, impossibilidade de te manifestares em nome de Jesus Cristo. Eu expulso deste lugar todo o demónio em nome de Jesus. Em João 8:44 diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade,
porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Satanás é pai da mentira. Então, o que é a mentira? A mentira é o contrário da verdade. É uma relação contraditória. É acrescentar factos, ou omitir factos, ou até inventar uma situação qualquer que na realidade não aconteceu. Cada um de nós pode se enganar a si próprio ou aos outros. Há pessoas que só se sentem felizes a inventar histórias. Elas preferem viver no mundo dos filmes em vez de enfrentarem a realidade. Preferem viver numa ilusão, porque assim acham que não têm que acarretar responsabilidades. Isto é muito frequente com os mais jovens. Os mais jovens às vezes parecem que vivem no mundo dos filhos. Não querem as responsabilidades e acham que os pais vão estar sempre ali para tapar os buracos, por assim dizer, e para os tirar das situações difíceis. Eu também já tive este tipo de pensamento. Nós, quando temos 12 ou 15 ou até 20 anos, nós achamos que vamos ser jovens para sempre. E achamos que os nossos pais também vão sempre. Mas quando nós crescemos e nos vimos confrontados com a realidade e temos que tomar decisões, temos que trabalhar, às vezes ficamos assim, parece que nos tiram o chão debaixo dos pés, porque não estamos acostumados a ter responsabilidades. Uns porque os pais não nos deram, outros porque preferem não saber das coisas, alguém que faça, alguém que trate, alguém que resolva. Eu sou muito novo para pensar nesse tipo de situações. São pessoas que gostam de viver na ilusão. Outras pessoas usam a mentira para arranjar confusões. E quase sempre as confusões que as pessoas arranjam é para se fazerem de vítimas. É para que os outros tenham pena delas. São sempre as vítimas. O que na realidade a pessoa está a fazer é chamar a atenção dos outros para si própria. A dizer, olhem, estou aqui, amem-me, por favor. Quem é que conhece algumas pessoas assim? Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo durante algum tempo, uns 2 anos meio, e nós conversávamos imenso. Ela contava as coisas da vida dela, eu sempre dizia as coisas consoante a Bíblia diz, e tínhamos uma relação boa. Aliás, às vezes as pessoas diziam que ela era amiga de chefe. Quando chegou a altura de termos que dispensar pessoas, ela foi uma das que saiu. Mas ela até queria ir. Mas acontece que nós dispensámos muita gente de uma vez só. E deu-se um caso que mês depois tínhamos montes de coisas para fazer e não tínhamos mão de obra suficiente. E o que é que eu fiz? A primeira pessoa que eu me lembrei foi aquela, a Solana. E disse, fulana tal, passa-se isto assim, você quer vir trabalhar? Claro que fulana. Então, pronto, a gente combina, para lá combinarmos o dia e tudo mais. Entretanto, eu falei para outra pessoa e essa pessoa disse que não, pronto, que não ia, porque agora estava a tirar um curso e que não ia, pronto. A determinada altura, eu soube que andava uma grande confusão porque as outras disseram-lhe a ela que ela era uma parva, porque era com a minha amiga e foi a segunda opção. Eu achei aquilo estranho. A primeira pessoa que eu também fui saber que era ela. Mais tarde ia saber que ela é que tinha dito isso. Que quando eu
quando eu lhe telefonei a ela, a outra já lhe tinha mandado uma mensagem a dizer que eu a tinha convidado e que ela tinha dito que não. Estava toda a gente a dizer que ela era uma parva e que assim, que sai, toda a gente a cortar, a espetar facas nas costas. Eu um dia disse assim, olha, venha cá. Então, ouvi dizer isto assim, assim. E ela, então, mas Ana, quando ela mandou mensagem, a Ana tinha acabado, aliás, a Ana não tinha telefonado ainda. Eu abri o meu computador, nós gravamos as chamadas todas e mostrei que às 10h40 eu telefonei a ela e às 11h15 telefonei à outra. Mas eu a mostrar e ela a continuar a dizer que havia uma confusão qualquer. 1h30 depois de darmos ali, ela pediu desculpa que fez uma confusão. Como é que alguém faz uma confusão destas? Portanto, já toda a gente estava a falar comigo. E mais, uns dias depois soube e disseram a ela, és mesmo parva. Então, mandam-te embora e depois vens trabalhar. E ela virou-se e disse, pois é, não me deu hipótese. Disse, tens que ir trabalhar. Havia alguma necessidade disto? Eu fiz-lhe uma pergunta e ela respondeu logo sim. Mas eu estou a dizer a toda a gente que eu obriguei. É uma pessoa que só arranja confusões e mentirosa. Já desculpei. Quando uma pessoa vive em mentiras e em esquemas, acaba por se envolver em confusões sempre. E às vezes, para resolver uma mentira que, entretanto, disse, tem que inventar outras para tapar aquela. E o que é que acontece? É mentira sobre mentira. E é um ciclo vicioso. E a pessoa acaba por ter um estilo de vida destes. Porque tem que mentir para tapar a outra, depois por sua vez tem que arranjar outra que é para tapar aquela, e a vida é assim, só diz mentiras. Só que o problema é que as outras pessoas que não conhecem estão ali uns tempos, mas depois a pessoa começa-se a perceber as coisas. Não é? Tal e qual quando aconteceu a mim. Eu conhecia aquela pessoa, mas do superficial, mas depois comecei a conhecer melhor. Não é? Depois as pessoas dizem do género, aquela fulana, essa quando disse uma verdade, cai num braço, ela ainda tem os dedos? Nunca ouviram esta expressão? Sim, sim. É terrível. Aquela pessoa vai ser muito difícil, eu vou dizer que acreditar, não consigo ouvir isso. Outra coisa. Há uma das coisas que o diabo tem incutido na mente das pessoas e nós às vezes nos deixamos escorregar. Que às vezes é melhor contarmos uma meia-verdade que não dói, que não aquece, que não arrefece, do que contarmos a verdade que pode causar tristeza ou sofrimento. Já te arranja ali uma meia-verdade. Só que as meias-verdades não existem. As meias é para os pés. O resto, ou é verdade, ou é mentira. Não há meios termos. Também não existem mentirinhas. Mas a mentirinha é aquela que não tem mal nenhum. Não faz mal a ninguém. E às vezes até ajuda. Evita confusões. Ou então há a mentirinha branca. É sem maldade. Só que as mentiras não são nem brancas, nem pretas, nem grandes, nem pequenas. Mentira é mentira e ponto não. Aquelas mentiras que nós caímos mais frequentemente, algumas delas é do género. A gente vai na rua e alguém, por acaso tenho um moeda. Não tem a ver comigo. Quem é que já disse isto? Além de estarmos a semear quando temos dinheiro,
estarmos a trazer pobreza aos nossos bolsos, estamos a mentir. É verdade ou mentira? A gente às vezes tenta, pá, não é bem assim, porque é assim. A pessoa diz-lhe, mas aí não é dinheiro, não tenho aqui dinheiro nenhum. E tem. Já escorregastes. Às vezes a gente vai na rua, eu nesta já caí, não muitas vezes, mas já caí algumas. Às vezes a Raquel, mãe, eu quero ir ao parque. Eu já sei que ela vai fazer o correio e digo, filha, a gente não vai agora, mas depois vai logo, está bem? Eu sei que eu não vou. Mas estou a dizer isso que é para ela ser clara e para não fazer uma birra daquelas. Mas isto sou eu. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Exatamente. Há outra que também é muito engraçada. A gente sem querer parte de qualquer coisa. Eu, quando era miúda, era uma artista. Onde eu punha as mãos aqui. Às vezes eu nem sequer tocava e aquilo caía mesmo. Mas eu tinha azar, sério. Quando perguntam quem é que partiu isto? Não fui eu. Eu não fui. Só eu. E? Pois, vocês sabiam, mas às vezes até aconteceu algumas vezes que não era, mas veio como se fosse. Mas porque já acontecia, pronto, já aquela coisa de partir as pessoas. Ai, Deus. Uma vez, eu lembro-me disto como se fosse hoje. Estávamos no campismo e havia um senhor que tinha chegado e então estava a descarregar o carro. O carro estava bem limpo, com a chavezinha na mão. E o que é que eu me lembrei? Cheguei lá, tirei a chave e enterrei a chave. Eu sei que tipo, uns 10 anos. Eu sei que o homem procurou a chave de todo lado, nada. Começou a desmontar o carro. Tirou o banco de trás, tirou aquela parte de trás, tirou não sei o quê. Quando eu começo a ver já uma série de peças cá fora, eu às tantas vou desenterrar a chave, vou correr, olha, está aqui, não sei o quê. E ele falou, mas onde é que estava isto? Olha, estava ali no chão. Eu lembro-me que o meu pai e que a minha mãe, porque a minha mãe tocava mal, tiveram a fazer um inquérito de disse eu continuava a dizer que não, mas veio uma sombra daquelas. Embora eu dissesse que não, mas a minha mãe era capaz de ver os olhos. Mas eu, pronto, o homem, coitado, desmontou o carro quase todo. Eu escondi a chave. Essas coisas. Tive dessas algumas. Qual é a primeira consequência do pecado, deste pecado? É o afastamento de Deus. Nós perdemos a presença de Deus. Porque Deus não pode permanecer na maldade e mentira. Em João 14,6, onde a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira. Uma fonte não pode dar água doce e água amargosa. Se a pessoa está cheia de mentira, Deus não está lá. E se Deus não está lá, quem é que lá está? Está o diabo. E ele vai aproveitar para fazer aquilo que ele quiser. Coisa boa não é de certeza absoluta. Nós não nos podemos iludir. Nós às vezes achamos que as coisinhas são pequeninas, não têm importância nenhuma. Mas Deus nos ensina que as coisas pequeninas às vezes são aquelas que destroem as coisas, que nos afastam de Deus. São aquelas que a gente acha que não têm importância nenhuma. Uma mentirinha, uma coisa sem importância. Mas essa coisa sem importância faz-nos perder Deus e, inclusivamente, podemos deixar de entrar no céu por causa disso. Em Apocalipse 22:15 diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então isto é sério. A mentira, que Deus não diz se é uma mentirinha ou se é uma mentirona. A mentira é pecado e pode fazer com que a gente fique à porta. Quem é que quer ficar à porta?
Eu quero entrar. E há aqui alguém que quer ficar à porta. Quem fica à porta são os cães, certo? Por isso é que é tão importante isto. Nós às vezes achamos que as coisinhas pequeninas não interessam, mas isso está-nos a roubar as bênçãos de Deus. Então se está a roubar, temos que deixar de fazer esse tipo de coisas. Para quê? Para que Deus venha e nos encha com a sua unção e com a sua glória. A ira. Ai, pastor das horas. A ira traz consigo a cólera, que é um impulso violento contra quem nos ofende, ou nos irrita, ou nos fere, ou nos indigna. Traz também a raiva, que é um sentimento violento de indignação, dá vontade de partir tudo aquilo que já tem à frente. Quem é que nunca sentiu isto? Sou eu, pronto. E a expressão, não posso tolerar isto contra a minha pessoa, preciso mostrar o meu desagrado, seja como for, nem que tenha que virar isto tudo de pernas para o ar, ou na gíria de patas para o ar. A ira é um dos componentes do jugo do diabo e que traz opressão e até morte. Uma pessoa verdadeiramente irada perde totalmente o controle das suas atitudes. Quem é que já, uma outra vez, que sentiu que estava a perder o meu controle? Quando um sentimento de cólera e raiva ganha posição dentro de uma pessoa, a pessoa fica num estado que chega a perder até a lucidez, a razão. A pessoa cega não consegue ver mais nada do que aquilo, a raiva, o ódio, a indignação. Em Tiago 1:20 diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós, sendo filhos de Deus, deveríamos de manifestar as características do nosso Pai todo o tempo. Mas às vezes está-lhe sobrenis. A gente parte a unha e sai de cima dos saltos e a coisa dá-se. O que é que devemos de fazer então? Em Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você e eu não quer dizer que às vezes não aconteça nós nos irarmos um momento. Isso acontece às vezes. O que nós não podemos é deixar-nos dominar pela ira. Não podemos deixar que o sentimento cresça dentro de nós ao ponto de tomar o controle das nossas emoções. Quando estamos irados, quando estamos zangados, é melhor esperarmos ali 5 minutos. E depois falamos com a pessoa como se nada fosse. Durante muito tempo, eu e o Vítor, nós fizemos um pacto os dois, logo pouco tempo depois de a gente se casar. Porque quando a gente se casou, nós não estávamos acostumados um ao outro e às vezes depois ali. Só que o Vítor era do género. Estava ali uma semana que se estava zangado comigo, era como se eu não existisse lá em casa. E ele percebeu isso, mas machucava mais do que tudo. E depois também percebeu que Deus dizia: irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa vida. Então nós fizemos um pacto. Nunca mais nos íamos deitar zangados um com o outro. Nós às vezes estávamos ali na necessidade de fazer as pazes. E eu sou mais que ele. E ela dizia: vá lá, faça lá as pazes, peço-te essa perdão. Às vezes ele é que tinha que pedir a minha ajuda, eu não fiz isso. Eu às vezes eu digo: vá lá. Mas ele não é assim, pronto, uma pessoa assim magra, não é? Agarrava e trazia uma reboque, mesmo que eu não quisesse, eu tinha que fazer as pazes com ele. Não quer dizer que a coisa ficasse logo bem, mas pelo menos tínhamos feito as pazes, estávamos a conversar, já não havia aquela de uma coisa que me arrebentava semanalmente. Era, por exemplo, eu estava de rasco porque estávamos de drogas um no outro. Mas ele lá no escritório ria-se. Aí ele corria de bem. Aí eu ficava.
Era mesmo, senhoras da babá a minha mão. Tinha aqui muita coisa para dizer, não tem tempo. Não havia necessidade. Por isso. Eu quero dizer, por causa da ira, porque a ira faz-nos dizer coisas e fazer coisas que a gente acha impensáveis, mas naquele momento nós dizemos tudo e fazemos tudo. A gente dá pontapés na boca deste e daquele, partimos a porta e fazemos tudo. Por causa da ira, muitas separações, mortes, amizades desfeitas e outras coisas têm acontecido por causa disto, da ira. As pessoas perdem o ponto de controle e fazem coisas. Há muitas crianças e muitos jovens que foram espancados pelos pais, ou então foram vítimas desses momentos de ira e disseram coisas terríveis e que doeu mais se calhar no se levassem por uma salva. Há muitos adultos hoje que sofrem feridas na alma por causa de coisas que sofreram quando eram mais pequenos. Às vezes até por causa dos próprios pais, sempre zangados, sempre com frases más. Às vezes até nunca manifestaram nenhum gesto de afeto. Você sabe que essas pessoas, quando crescem, têm muita dificuldade em amar os outros. Têm muita dificuldade em dar abraço. E alguns deles, como é que eles não querem fazer? Não sabem como, não conseguem expressar. Nas igrejas é muito fácil até ver isso. Quando chega a altura da gente dar bicho no irmão e dar abraço, vai para a casa de banho. Ou então até vão lá fora e tal, não sei o quê. Há outros que não saem dali do lugar. São pessoas que não sabem exteriorizar. Aquilo que não receberam, não sabem dar, não têm. Eu hoje vi, acho que foi ontem, vi a passar em rodapé, que estava a dizer que em Portugal há 13.000 crianças que vivem em lares violentos. Imaginem o que é que essas crianças vão ser quando forem crescidas. Se calhar, exatamente iguais aos pais. Bom, eu não tenho tempo para falar de tudo, vou falar só da última parte que diz. Vamos falar um pouquinho sobre a concupiscência. Vamos abrir em Gálatas 5, 16 e 17. Eu queria mesmo falar sobre isso e por isso eu havia aqui outro item que era a vingança. Diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A concupiscência é a fonte de corrupção deste mundo. É um cativeiro carnal e satânico que faz o pecado reinar sobre aqueles que vivem nela. É um desejo intenso por bens materiais ou prazeres carnais e sensuais. Em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Há uma tendênciazinha para usar este versículo como desculpa para as faltas. Eu pequei de facto, mas sabes, a carne é fraca. A carne é fraca. Já a do adulterou com 3 ou 4, mas é só porque a carne é fraca. O que é que nós estamos aqui a falar de
concupiscência. Em Gálatas 5, 19, 22, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, emulações, iras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, às coisas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é tudo obras da carne. Até comer muito. Nós só temos de comer o que precisamos. Mas eu queria me focar aqui num aspecto que fala-se muito pouco hoje, que está muito na moda. Vamos abrir em Romanos 1, 24, 27. Em casa podem ler até o 32. 1, 24 e 27. Diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos em si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha no seu erro. Depois, no capítulo 32, diz que é a morte. Neste caso, pode ser a morte espiritual ou até a morte física. Estamos a falar do lesbianismo e homossexualismo. Irmãos, Deus não criou o Adão e o Ivo. Deus não criou a Adónia e a Eva. Deus criou macho e fêmea. E ainda por cima Deus disse: crescei e multiplicai-vos. Eu não estou a ver como é que duas coisas iguais daqui pode sair o que quer que seja. Deus não aprova a homossexualidade. É uma abominação. Então, será que os homossexuais estão condenados? Não se arrependerem dessas práticas. Deus ama o pecador, Deus ama qualquer um. Deus abomina o pecado. Um homossexual não nasce homossexual. A homossexualidade é um demónio que entra dentro de uma pessoa por determinadas razões. Uma delas, inclusive, pode ser a rejeição por parte do pai, entre outras. A pessoa que pratica a homossexualidade é uma pessoa cativa, possuída por um demónio. Não é mais nem menos, é um demónio. O demónio da homossexualidade é terrível. É um demónio de devassidão, de imoralidade. É nojento. Ele usa as pessoas, os seus corpos, para os fins mais imorais. E o estranho é que a pessoa gosta. O homem, quando faz uma prática destas, tem sempre um prazer mais avassalador do que se tivesse com uma mulher. O que é estranho, não é? Mas por isso é que quando eles entram, é muito difícil que saiam. Porque apesar da imundícia que vivem, que não a conseguem ver, é um prazer que o demónio dá. É um demónio que agarra a pessoa. É uma que não sai em nome de Jesus. A pessoa tem que crer, não é, pastor? Tem que crer, tem que se pedir ao Espírito Santo para o separar e queimar. Exatamente. Bom, eu não tenho tempo, tinha aqui até alguns casos de pessoas que eu conheço
pessoalmente. Mas pronto, agora já vai voltar. Eu só queria dizer, para encerrar, que em Romanos 8:6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E depois no capítulo 14 diz: porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis agora em intimidade com Cristo. Eu peço desculpa, não consegui dar quase nem idade, mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: há muita gente lá fora à espera de alguém que pregue, de alguém que nos ajude a sair da lama em que estão metidos. E nós somos essas pessoas. Nós somos aqueles que Deus escolheu para fazer a sua obra. Deus está a precisar de gente que queira ser fiel, que queira ser íntegro, que queira fazer a vontade dEle, para que Ele possa encher com poder. Mas para isso temos que ser obedientes a Deus. Nós não podemos viver a vida que o mundo vive. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. E se nós formos diferentes, Deus vai fazer essa diferença brilhar no mundo. Deus vai trazer pessoas. Porquê? Porque nós vamos como tochas acesas, cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Mas para isso nós temos que deitar fora as coisas que nós achamos que não têm importância, mas têm. E estão-nos a roubar as bênçãos de Deus. E nós precisamos de tê-las todas, uma por uma, todas as que temos direito a ter. Para isso temos que fazer algo. Temos que nos santificar. Temos que nos separar. E era isto que eu queria dizer hoje. Há algumas coisas que nós temos que mudar em nós. Há outras que nós ouvimos e que não têm nada a ver connosco, mas há centenas, milhares de pessoas que estão a padecer disso e temos que ser nós a libertá-las. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho de tudo. Disse ou não disse? Disse para pormos as mãos sobre os enfermos, para expulsarmos os demónios, para libertarmos os cativos. E Ele conta com cada um de nós, não é? Aplausos ao Paulo.